Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Senhor, meu Deus e Pai, bendito, eterno, santo e justo, te peço neste momento, Senhor Deus, venha me capacitar aqui como instrumento, como ferramenta do Senhor para levar a tua palavra a esses meus irmãos e que eles possam também, através do teu Espírito Santo, receberem e testificarem no espírito deles, Pai, tudo aquilo que através da minha vida aqui será liberado em nome de Jesus. E aí, meus queridos irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra aqui que está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Só que antes de entrar aqui na leitura da palavra, gostaria de fazer um prefácio aqui rapidinho, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em lidar com o Antigo Testamento. Tem até algumas pessoas que falam assim: ah, o Antigo Testamento ele é toda uma testificação de Deus sobre a história dos judeus, então ele não tem uma correlação direta na nossa vida, porque nós não somos judeus, as promessas contidas aqui não são mais válidas para nós. Aquilo falava da igreja terrena, mas nós somos a Israel de Deus, celestial, nós somos a nova aliança, então nada disso aqui conta mais pra gente. Mas assim, após a leitura aqui, eu imagino que vocês vão poder julgar, como eu orei aqui, entendo isso em Deus, poder julgar no espírito de vocês aquilo que de verdade correlaciona com cada um de nós. Porque até mesmo a vinda de Cristo, tudo era apontado no Antigo Testamento. Então, se de fato o Antigo Testamento não servisse para nós nos dias de hoje, a construção desse livro aqui não teria se dado de forma que contivesse isso, de forma a ser vendido para nós, ser comercializado para nós, ser trazido para nós com uma perspectiva de que nós de fato deveríamos buscar o conhecimento desse livro. A gente teria então apenas o Novo Testamento ali, e mesmo assim não teria aquela parte toda que cita a genealogia de Jesus, ou porque que de fato Jesus era a promessa para Israel, se nada do Antigo Testamento valesse para nós nos dias de hoje. Então eu creio sim que toda a palavra de Deus, todo esse livro aqui, a Bíblia, como nós intitulamos Bíblia Sagrada, ela é toda válida para nós. Inclusive as promessas que a gente vê no Antigo Testamento aqui, algumas a gente vê que se cumpriram na nossa vida como gentios, ou seja, como não israelitas ali. A gente vê que essas promessas se cumpriram, e algumas outras promessas aqui, mesmo que elas sejam diretamente ligadas para o povo judeu, a gente entende que Deus ali está manifestando algo que se chama princípio. E quando Deus mostra um princípio, aquilo ali leva a um efeito ou causa. Por exemplo, você realiza esse princípio, o efeito ou causa desse princípio vai se realizar aqui em contrapartida. É igual nós entendemos como a lei da semeadura. Se eu planto uma semente de laranja, em contrapartida eu também vou colher laranjas. Aquilo ali vai gerar uma laranjeira, que por conseguinte dará laranjas, né? Enfim, então aqui eu gostaria de ler com os irmãos. A minha explicação aqui em cima do texto vai ser muito breve, porque o texto ele é meio que autoexplicativo, mas foi algo que eu entendi assim, nesse dia, que moveu muito o meu coração em querer partilhar com os irmãos, e depois vocês façam uma leitura em casa aí de forma mais aprofundada. Chama o Espírito Santo para te auxiliar a ler, entender de fato o que traz aqui, mas enfim, vamos para a leitura. Lá em Deuteronômio 30, como eu mencionei, a partir do verso 11, nos diz o seguinte a palavra do Senhor: Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga, e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas.
e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra não prolongarei os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a ele, pois ele é a tua vida e prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Peço desculpa porque eu esqueci de desativar as notificações do meu celular, mas eu vou dar sequência no vídeo assim mesmo. Mas, só trazendo um breve entendimento aqui, como eu mencionei, aqui nós estamos vendo Deuteronômio, é um livro, como o título sugere, Deutero vem de repetição, ou algo que já foi previamente dito. Então aqui é uma repetição dos livros de Números e algumas partes do livro de Gênesis, porque são livros aqui que citam a história do povo desde a saída do Egito, como as leis foram entregues a eles ali. Então aqui está citando de uma forma, digamos assim, abreviada, contudo, com um conteúdo mais específico. Mas por que aqui eu foquei hoje nesse texto? A gente vê que aqui o Senhor está falando para aquele povo ali, ele já tinha dado as leis que seguissem ali, que regimentassem aquelas leis diante de si, e ele fala algo muito importante aqui, que aquelas leis não seriam só algo escrito, mas que eles não teriam que, por exemplo, apesar do sacerdócio levítico se incumbir disso, porque naquela época ali o sacerdócio levítico era quem tinha as obrigações do templo do Senhor. Então, somente o sacerdote era quem tinha acesso à lei, e aí a gente vê aqui em alguns textos mais atrás que o Senhor ainda não tinha dado esse decreto, mas ele fala: se porventura a nação de Israel se inclinar a seguir as outras nações ali, ou seja, querer fazer a mesma coisa que as outras nações daquela região ali faziam, e tomar para si um rei. Primeiro de tudo, esse rei tinha que primeiro passar nos crivos de Deus, ou seja, tinha que ser aprovado pelo Senhor. E segundo, aquele rei teria que fazer uma cópia da lei para si mesmo, ou seja, até então a lei só era lida, só era manuseada pelos levitas, mas aquele rei ali teria que fazer uma cópia da lei para si, e ele teria que ler todos os dias aquela cópia da lei para garantir que ele estivesse de fato cumprindo a lei do Senhor ali e levando, já que ele seria o rei, ele seria a autoridade máxima de Israel, que ele estivesse levando de fato aquele povo ali a cumprir toda a lei do Senhor. Porque pensa, se você é um rei, você é o líder supremo ali daquela nação. Logo, se você é um rei que não cumpre a lei, consequentemente você também vai guiar aquela nação ali no não cumprimento dessa lei. Então Deus tinha colocado isso como ordenança ali, que quando eles elegessem ali um rei, eles levassem um rei que esse fosse primeiramente aprovado diante de Deus, e segundo, ele teria que ter esse mandamento perpétuo, teria que cumprir isso, de ler a lei todos os dias de sua vida, para continuar nos caminhos do Senhor e guiar o povo nos caminhos do Senhor. A gente vai ver aqui que Deus estava afirmando que a melhor forma, a única forma que tinha de garantir que aquele povo ali iria de fato desfrutar as bênçãos do Senhor era que eles continuassem se relacionando com o Senhor, porque Deus faz aqui um paralelo que todas aquelas nações ali, a qual viria juízo sobre elas da parte de Deus, e esse juízo pode vir através de doença, esse juízo pode ser que às vezes Deus levanta um povo para destruir outro povo. Não é que Deus tem prazer na guerra, deixando bem claro, mas Deus pratica o juízo dele da forma que ele bem entender. Se ele criou todas as coisas, vamos imaginar, você fez um desenho.
Se você não gostou daquele desenho ali, você pode simplesmente apagar aquele desenho. A forma como você vai fazer isso, vai apagar aquele desenho, às vezes você vai rasgar a folha, jogar fora, às vezes você vai lá com uma borracha, vai ter o trabalho de apagar tudo, às vezes você vai botar fogo no papel, não importa, você quem fez o desenho é seu, você dá para ele o destino que você bem entender. Assim também é Deus conosco, com o ser humano, com o planeta Terra, enfim, com toda a criação, né? Mas voltando aqui, nos atentando para esse texto. Quando o Senhor coloca, eu ponho diante de vocês o bem, o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, vida. Deus está falando assim, olha, tudo isso aqui que eu estou falando de bom vai acontecer com você se você escolher andar comigo, caminhar comigo, porque todas essas coisas estão em mim. A bênção só existe em mim, a vida só existe em mim, os caminhos bons só existem em mim. Então, se você escolher por mim, você, por consequência, estará escolhendo as coisas boas. Agora, se você fizer como as outras nações que se desviaram de mim, foram perante deuses estranhos, né? Deuses pagãos, enfim, você não vai colher dessas bênçãos. Pelo contrário, você vai receber maldição. Não é que eu quero te punir pela sua escolha, não é isso. Mas é porque a vida de verdade só existe em Deus. Logo, se você escolhe algo que é contrário à vida, se eu não escolho ser abençoado, por consequência eu estou escolhendo ser amaldiçoado. Não existe um meio termo. Não tem como eu falar assim, ah, eu vou te dar um presente. Aí você me pergunta, ah, mas esse presente vai ser uma coisa boa ou ruim? Não tem um meio termo ali, não existe um presente neutro. Ou ele vai ser uma coisa boa ou vai ser uma coisa ruim. Aí você vira e fala assim, ah, mas a pessoa pode te dar uma coisa que não é útil e que nem tampouco é uma coisa negativa. Mas se não é uma coisa negativa, entende? Por associação já não se torna uma coisa positiva, talvez não tenha assim realmente a utilidade toda que eu gostaria que tivesse. Mas não se torna uma coisa negativa, se não é negativo, logo é positivo. Não existe a escala assim onde tem o zero, aí tem o menos um e acima do zero é mais um, por exemplo, né? Nas coisas concernentes a bem e mal. Eu não tenho um ponto zero ali para distinguir. Mas enfim, então o que eu quero aqui para finalizar é realmente trazer os irmãos para entender isso e para buscarem mais aprofundado. Eu não tenho como entregar isso para vocês de forma pronta, sabe? Deus realmente está ruminando isso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês para que vocês também de fato busquem ruminar isso no Senhor. O que hoje nos meus caminhos, como eu disse, esse livro aqui, o Antigo Testamento, ele é um escrito sobre os judeus. Mas isso ainda se aplica nos dias de hoje aqui. Esse princípio de se eu escolho por Deus, eu vou ser abençoado. Talvez não a bênção que eu imagino. Porque tem gente que pensa assim: ah, se eu caminhar com Deus, então eu vou ter o carro do ano, eu vou ter o emprego dos meus sonhos, meu casamento vai ser perfeito. Todas essas coisas que eu acabei de citar, elas são consequências do meu trabalho. Porque se fosse assim, uma pessoa que é ateu, por exemplo, ela não teria nada disso, né? Ela não teria o carro do ano porque ela é ateia. Como que ela pode ter o carro do ano? Ela não teria um casamento bacana porque ela é ateia. Como que ela pode ter um casamento bacana? Mas algo que a palavra também me faz meditar, me faz buscar e entender, é uma falha de entendimento, na verdade, que nós temos ali num determinado salmo, porque a gente aprende muito ou escuta muito esse salmo sendo proferido da seguinte forma: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas a tradução mais correta ali daquela terminologia, tanto que se você pegar em umas bíblias com a tradução atualizada, mais moderna, você vai ver que não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É se de fato o Senhor é o meu pastor, ou seja, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Por quê? Você pode andar no luxo sem Deus, você pode andar na fartura sem Deus, você pode ter todo o planeta Terra, tudo à sua disposição, dinheiro, fama, o que quer que seja, sem Deus. Você pode conquistar todas essas coisas. Mas o fato é, se você tiver todas essas coisas sem Deus, de nada te valerá tudo aquilo ali. Se você pegar hoje em dia, as pessoas confundem às vezes a abastança com a felicidade. Muitos dos problemas que a gente vê hoje em dia, muitas das crises,
problemas às vezes de pessoas que retiram a própria vida, casamentos que falham, enfim, muitas das vezes essas crises estão localizadas exatamente na faixa da sociedade que, se prosperidade suprisse as minhas necessidades, que só podem ser supridas por Deus, eu nunca veria esse tipo de problema nas classes elitistas. Eu nunca veria um rico, por exemplo, que estivesse descontente com a própria vida ali, a ponto de retirá-la, se essas coisas fossem diretamente equivalentes. Todavia, a gente entende que muitas vezes nós vemos pessoas que de fato chegam ao nível de até mesmo as coisas básicas ali, como passar fome. As pessoas chegam no nível de não ter o básico da alimentação, não ter uma água potável, e ainda assim entendem que elas são felizes. Por quê? Porque elas encontraram a vida de verdade. Porque a vida de verdade, ela tem um nome, é uma pessoa, que é Jesus. Eu posso ganhar todas as coisas, como diz a palavra ali, né? De que me adianta conquistar todas as coisas e perder a minha alma? Porque a minha alma é onde, digamos assim, a eternidade de Deus habita. O meu espírito é a porção de Deus que ele pôs sobre mim, para que eu tivesse condição de me relacionar com ele. O meu espírito se relaciona com o Espírito Santo. Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não vou delongar mais o vídeo aqui. Espero de verdade que traga uma reflexão para a vida de vocês, algo que construa na vida de vocês e que o Espírito Santo, como eu mencionei no início do vídeo, possa testificar no espírito de cada um de vocês, em nome de Jesus. Um forte abraço, queridos irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Amém?